boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo de que hora vocês vão ver esse vídeo. Acabou agora aqui meu expediente no Arquivo Nacional, né? São 8 da noite, então estou liberado para poder fazer essa gravação. E como pediram para a relação da minha atuação profissional junto aos conteúdos aprendidos no MBA em Inovação e Unidades de Informação, eu tenho a dizer que estou aprendendo muito. Nesse momento eu faço parte da equipe de paleografia do Arquivo Nacional, em que estão sendo pensadas diversas inovações. Inclusive o Arquivo Nacional, desde o início desse ano, desse novo governo, ele faz parte do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Então é algo que a administração pública como um todo tem pensado, né? E é interessante que essa pós-graduação, esse MBA, ele é conduzido por uma instituição pública de alto gabarito, que é a Universidade Federal de São Carlos, com pessoas do mercado. Então, essa relação entre a administração pública, o mercado e a sociedade, né? Inclusive, aqui a gente tem pensado em maneiras de inovar os serviços justamente para atender melhor os dois principais clientes, né, da instituição, né, que eu atuo, que são o governo federal e os usuários, os cidadãos. Então eu intermédio entre essas duas pontes, né, e a gente tem visto isso muito ao longo do MBA, que tem discutido sobre a transformação digital no módulo 1, os métodos ágeis no módulo 2, a situação da experiência do usuário justamente e do design thinking no módulo 3 e a gestão disruptiva de pessoas no módulo 4. Então você vê que teve um corte transversal aí em relação a pessoas, né? Esse eu acho que foi o aspecto mais interessante que ao longo desse semestre eu percebi, né? Nas aulas, conteúdos, matérias, discussões entre a minha equipe, né, meu time, que é o 23, com pessoas altamente especializadas, né, Juliana, Gabriela, Jaqueline, Frederico, né, ciência da informação, Bíblio e arquivo, e a gente discute muito sobre a importância da gente, nos nossos contextos profissionais, repensarmos nossas práticas, né. Todo mundo que está participando do MBA tem se mostrado muito disponível para aprender, discutir novas vivências possíveis dentro desse âmbito de inovação, mas sem esquecer o lado humano, né? Então, como a gente viu, por exemplo, no módulo 1, a transformação digital, né, ela é, acima de tudo, uma transformação tecnológica na maneira de pensar, conceber, entregar produtos, né? Ou seja, o ser humano, né, transformando as relações com a máquina, né? E que hoje em dia, principalmente depois da pandemia, se tornou de maneira irreversível, né? Não tem mais como a gente voltar como era antes da pandemia, essa relação com a tecnologia, né? Então não é mais uma discussão somente teórica e acadêmica, mas também uma prática, né, nas empresas, né, nos órgãos públicos, né? Então muitos documentos são produzidos e emitidos por meios digitais, isso aumentou muito, né? Então os serviços prestados à sociedade, aos cidadãos, tanto no meio privado quanto no público, né? A gente vê o e-commerce, delivery, certidões digitais, tudo isso de uma maneira muito acelerada, né? Então, muitas vezes a sociedade não está preparada ou resiste a essas mudanças por interesses, às vezes, corporativos e também administrativos, mas, né, não tem como. Então, essa inovação, essa transformação digital, ela muitas vezes dá lugar a uma disrupção, né, no campo dessas áreas, né? Então, nesse primeiro módulo, a gente viu muito isso com os professores Rogério Ramalho, o José Antônio Gonçalves e o Januário Nhaguonke, que foram aulas muito boas, deram exemplos muito bons, a prática da vivência, foi o que abriu, né, o curso. Então foi um momento da gente se aproximar do que ia ser discutido mais para frente, então foi muito proveitoso, né? Me ressinto, não sei se é a palavra correta, mas assim, sinto um pouco de falta de um aprofundamento maior nas questões das unidades de informação,
um lado mais do arquivo, que às vezes puxa um pouco para a biblioteca. Então é uma sugestão que eu dou para o curso. Todos os instrutores, né, quase todos foram da área de ciência da informação, bio e tal, e talvez nos próximos venha alguém da área de arquivo, né, para dar esse outro panorama, né, que é uma área que também está inovando muito nos últimos tempos. No módulo 12, a Priscila Sena falou muito sobre os métodos ágeis, falou muito bem, inclusive. Carona pro leve, querido. Não, obrigado, querida. Tô terminando o negócio aqui. Valeu. E é isso aí, tá vendo? O pessoal ainda tá saindo aqui, vamos que vamos. O pessoal, inclusive, da preservação digital, que também trabalha com os documentos que são natos digitais, aqueles que são produzidos já em meios digitais, por exemplo, e-mails, processos eletrônicos, enfim, o que fazer com isso é aqueles que são digitalizados, né? Por exemplo, decretos, ofícios, cartas, que são digitalizadas e também precisam ter esse tratamento no ambiente digital. Foi legal essa interrupção também por isso, para ver que esses processos de trabalho, né, utilizando métodos ágeis, eles estão transversalmente passando por toda a administração pública, né, e até instituições que são as unidades da informação lidam muito com isso, até porque a informação hoje ela acontece em grande parte em meio digital, né? Então, se a gente for pensar também assim, unidade de informação, né? Então, essas informações, elas hoje em dia, elas já, quase sua maioria já nascem digitais, né? E a Priscila Sena foi muito bom quando ela falou da diferenciação entre esses métodos ágeis e os tradicionais, né? As vantagens que você tem com métodos ágeis, OKR, né, que eu não conhecia muito e eu me aprofundei. A gente usou de exemplo cúmulo de material recebido por doação em uma biblioteca universitária e o que a gente faria com isso, criaria um produto para melhorar esse recebimento, né, que seria a Universidade Alpha, e aí o OKR ele ajuda a traçar um objetivo, mensurar dados por meio das Key Results e execução de tarefas e visando essa resolução do problema. E já a Patrícia Siqueira também usou a metodologia ágil para potencialização de resultados, foi muito interessante também. O Scrum ajudando as pessoas e as equipes na entrega de forma colaborativa, essa colaboração, essa rede também foi muito importante ao longo de todo o semestre, especialmente no módulo 2, né? E Sprint, que é o desenvolvimento deles, reuniões para acompanhamento, review, apresentação do trabalho, feedback. A Priscila ressaltou muito a importância do feedback para quem está desenvolvendo, projetando os produtos, né? E o OKR ajudaria muito nisso, stretch goals. Então, foi uma terminologia que eu desconhecia e que eu aprendi e pretendo me aprofundar ainda mais para poder repensar as práticas aqui cotidianas, né? Os grupos apresentaram rapidamente, a Priscila foi muito boa isso na condução, um minutinho para a gente ver a resolução dos problemas utilizando os métodos ágeis. Alguns estavam mais focados em soluções tecnológicas, outros menos, e aí vocês pedem lá nesse trabalho agora do vídeo que poderia pensar nessa narrativa que eu estou construindo aqui para repassar para o restante dos colegas. Eu gostei muito do grupo que apresentou uma proposta de aplicativo para aumentar a presença de adolescentes, né, em uma biblioteca usando uma trilha de narrativa, que era uma proposta de metodologia ágil aliada a uma inteligência artificial, que é algo que me agrada muito, eu estou estudando muito na área de paleografia, em unidade de informação, tendo como objetivo final alcançar pessoas, né? Como eu disse, esse fator humano foi muito interessante ao longo do curso. E unidades de informação são gerenciadas e usadas por pessoas, seja presencialmente ou virtualmente, né? Teve outro grupo que buscou ampliar a capacidade e alcance de um repositório digital de uma universidade, foi mais tecnológico, mas esse da ampliação dos adolescentes numa biblioteca por meio de um aplicativo me pareceu bem interessante. E que aí eu pude ver, né, toda a aplicação dos conceitos na prática, né? Muitos grupos apresentaram diagnóstico, mas não exatamente uma solução, isso até foi comentado pela Priscila, e que eu acho que esses métodos ágeis eles visam justamente a apresentação de soluções. O curso tem feito a gente pensar muito, né, o MBA, em soluções, né? Então foi bastante interessante, né? E no módulo 3, né, a Thaís Aninelli e o Jorge Kroll, né, do Prado, foram também excelentes instrutores, né? E ressaltaram esse lado humano,
taxando muito da questão da empatia, da gente pensar como o usuário, né, o outro vai receber o que a gente está planejando, produzindo e pensando em termos de práticas e produtos. Então a inovação está vinculada também a desenvolvimento de produtos e serviços de uma maneira empática, né, colocando a experiência do usuário, né, o User Experience, UX, que está em foco hoje em dia, como objetivo e foco o usuário, o outro. Né? Então, com conceitos como usabilidade, utilidade, acessibilidade, funcionalidade. Né? Então, essas inovações da UX visam sempre o usuário. Né? Então, é uma mudança muito forte na cultura organizacional. E esse foco nos usuários deveria ser justamente priorizado a fim de melhorar essa experiência nas empresas e organizações. Arquivos, bibliotecas e museus, por exemplo, poderiam fazer uso de estudos de usuário para aprimorarem seus serviços e produtos, e hoje em dia cada vez mais fazem isso, né? Aí tivemos uma discussão sobre ideias, né? Possíveis produtos que poderiam ser feitos, projetos, né? Na hora pensei numa biblioteca itinerante contra as fake news, a partir de um exemplo que a professora deu, né? E seria muito interessante trabalhar com isso, né? E, por fim, né, a gestão disruptiva de pessoas, do Roniberto Amaral e do Alex Bertoldi, pensando no planejamento dos serviços relativos para a sociedade, lidando com a questão dos processos organizacionais, das equipes, da liderança de equipes, de como circula a informação dentro das equipes. A gente está falando de um MBA em unidade de informação, então a gente está falando de lugares onde a informação é o produto principal, né? Seja uma informação, um suporte que for, analógico ou digital, né? Se é que a gente pode fazer essa divisão, né? E isso tudo é conduzido por pessoas. Então, às vezes as pessoas conduzem processos de uma maneira que pode ser aprimorada ou de uma maneira que é já cristalizada e consolidada e pode ser repensada. Então, a organização em rede, esses aspectos todos podem ser vistos de uma maneira diferente a partir desse módulo, né? Então, eu acho que eu já falei muito, acho que já tem 10 minutos, tipo isso, né? Não sei nem se o vídeo vai conseguir entrar na plataforma, meu Deus. Mas é um pouco isso. Agradecer a oportunidade de estar podendo fazer esse MBA junto a instrutores e a colegas tão interessados, todos muito participativos. Vi agora que algumas atividades acabaram não entrando, né? Alguns problemas em relação a essa questão da plataforma durante as aulas, o tempo para a gente fazer as atividades para contar presença, às vezes criaram alguma ansiedade, né? E a gente vive numa sociedade da ansiedade, justamente por conta dessas novas tecnologias, porque é muita informação. E é isso, agradeço a oportunidade, espero que vocês entendam o que eu quis dizer aqui, desse aprendizado todo que eu tive em relação à minha experiência profissional como profissional da informação, um arquivo público que procura se inovar nesse momento e que está contando com essa possibilidade de se discutir métodos e produtos de uma maneira em que o usuário seja o grande e maior interessado final, né? A gente gerencia informação não para a gente, para o próximo, para o outro, para o usuário, né? Inclusive, a lei de acesso à informação, que tanto afeta as unidades da informação, principalmente os arquivos, diz que o acesso é a regra e o sigilo é a exceção. E isso, com a renovação institucional, só tem a ganhar, todo mundo ganha. Então é isso. Obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que vocês forem ver. Tchau, tchau. Eu sou Leonardo Augusto Silva Fonte, esqueci de me apresentar. Valeu, tchau, tchau.